Ao iniciar a audiência pública que houve parentes de presos políticos no Brasil na Comissão de Segurança Pública do Senado, o senador-general Hamilton Mourão fez um pedido para falar pela ordem quando disse: o senador Girão acabou de mencionar a justiça nesse país. Quando a gente vê um ministro da Suprema Corte declarar ostensivamente que nós vencemos o bolsonarismo, tem justiça neste país, senador Girão? Não tem. E nós aqui, nós parlamentares, temos o dever de enfrentar isso em nome das pessoas que estão presas injustamente e tratadas como se fossem um agrupamento de bandidos, e é isso que nós temos que trabalhar aqui hoje. O senador foi aplaudido durante sua fala. O senador Eduardo Girão, que preside a sessão, apoiou a manifestação de Mourão e apontou que, em sua opinião, Barroso o fez pela certeza da impunidade que existe no país, pela certeza de que esta casa, eu espero que ele esteja errado, nós vamos fazer nosso trabalho, nossa parte, mas pela certeza de que esta casa revisora da República não vai cumprir o seu papel, o seu dever constitucional. Uma declaração estapafúrdia dessas, ficar calado e não agir. Girão lembrou que já assinou um pedido de impeachment junto com vários outros senadores contra o mesmo ministro Barroso pelos mesmos motivos. Ele disse: para mim, é quase que uma confissão de culpa a declaração dele ontem, porque no pedido de impeachment foi colocada aquela reunião que ele fez na Câmara dos Deputados, onde ele foi, às vésperas da votação de uma PEC, se reunir com lideranças partidárias. Olha só a gravidade disso, como presidente do TSE. E de uma coincidência incrível, no dia seguinte, aqueles deputados foram trocados por outras lideranças, por deputados que eram contra. Girão apontou: houve uma interferência direta de um poder sobre o outro, uma militância, um ativismo judicial. O senador Eduardo Girão lamentou que esse pedido de impeachment tenha sido arquivado, junto com cerca de 30 pedidos apenas contra o ministro Barroso. Ele disse: não sei até quando nós vamos continuar omissos em relação ao que está acontecendo, a não analisar eventuais abusos vindos de um poder que hoje prepondera sobre os outros poderes. O senador prosseguiu: equilíbrio não existe. Harmonia pode até existir naquele silêncio ensurdecedor, covarde, mas independência não existe. Existe uma subserviência desta casa ao Poder Judiciário, ao STF, e isso está prejudicando a democracia no Brasil, se é que a gente ainda tem democracia. No meu modo de entender, temos uma pseudo-democracia já caindo para um campo muito perigoso de ditadura. O deputado Coronel Meira, então, informou que a oposição na Câmara está preparando um pedido de impeachment do ministro Barroso, que já conta com o apoio de 42 deputados, e o senador Flávio Bolsonaro sugeriu que a iniciativa seja compartilhada também com os senadores, acrescentando: tenho certeza de que muitos aqui, como eu, farão questão de assinar esse pedido de impeachment. Flávio Bolsonaro disse: não é papel de ministro do Supremo ir para evento político partidário, muito menos emitir opinião. E concordo com Vossa Excelência, senador Girão, uma confissão de culpa. O que eles fizeram para vencer o bolsonarismo? Será que começou com essa vinda do ministro Barroso para a Câmara dos Deputados para constranger parlamentares? Óbvio que sim. Desde quando estão premeditando tudo isso? O senador lembrou que, por mencionar essas ações do ministro e por pedir transparência nas eleições, hoje Bolsonaro está inelegível e temos milhares de pessoas perseguidas políticas, com as famílias sendo tratadas pior que bandido. O senador lembrou que já fez estágio na Defensoria Pública e relatou: nunca havia um tratamento parecido ser dado àqueles criminosos de alta periculosidade que lá estavam. É uma covardia, uma ilegalidade total, um completo abuso de autoridade. Completo.
Flávio Bolsonaro conclamou os parlamentares, representantes legítimos do povo, a apoiarem o pedido. Ele disse: é importante para manifestarmos em grande quantidade o apoiamento de parlamentares da Câmara e do Senado a essa iniciativa. E o presidente da casa, esse sim, que tem a prerrogativa de pautar esse tipo de pedido, ele tem a obrigação, no meu ponto de vista, porque se a democracia está tão relativizada hoje, a parcela de culpa é sim de quem não está cumprindo sua obrigação de pautar o impeachment. A liberdade, a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com apoio e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal e independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 24 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Antes de falar do objetivo dessa reunião, muito esperada, ansiada por brasileiros de todas as regiões do país, por pessoas sedentas por justiça, para que a justiça seja para todos, para as pessoas que defendem a Constituição do Brasil. Eu preciso passar um vídeo aqui, quero pedir a autorização. Pela ordem, senhor presidente. De vocês. Pela ordem. Cadê? Pela ordem. Senador General Mourão, pela ordem. Senador Girão, senhor presidente, senador Flávio Bolsonaro, demais parlamentares, senhoras e senhores aqui presentes. O senador Girão acabou de mencionar a justiça nesse país. Quando a gente vê um ministro da Suprema Corte declarar ostensivamente que nós vencemos o bolsonarismo, tem justiça nesse país, senador Girão? Não tem. E nós aqui, nós parlamentares, temos o dever de enfrentar isso, em nome das pessoas que estão presas injustamente e tratadas como se fosse um agrupamento de bandido. E é isso que nós temos que trabalhar aqui hoje. Só isso, senhor. Senador General Mourão, do Rio Grande do Sul, mas querido por toda a nação, o senhor tem toda a razão na sua colocação. É um assunto que é o do momento no Brasil. Quando a gente marcou essa reunião, foi aprovada faz mais ou menos uns... dia 30. Não tínhamos ideia que o ministro Luiz Roberto Barroso ia fazer a declaração que fez. Eu só acho que o fez, com todo respeito a quem pensa diferente, pela certeza da impunidade que existe no país. Pela certeza de que essa casa, eu espero que ele esteja errado, nós vamos fazer o nosso trabalho, a nossa parte. Mas pela certeza que essa Casa Revisora da República não vai cumprir o seu papel, o seu dever constitucional de, numa declaração estapafúrdia dessa, ficar calado, agir, não agir. Nós já temos um pedido de impeachment assinado por 6 senadores da República, meia dúzia, no ano passado, desse mesmo ministro
E pelos mesmos motivos, que para mim é quase que uma confissão de culpa a declaração dele ontem, porque no pedido de impeachment foi colocado aquela reunião, senador, o deputado Marcel Van Hatten, que eu esteja fazendo aqui uma profecia, deputado Sanderson, deputado Meira, coronel Meira, daquela reunião que ele fez na casa de vocês, a Câmara dos Deputados, onde ele foi, nas vésperas da votação do voto auditável, se reunir com lideranças partidárias, olha só a gravidade disso, como presidente do TSE, e de uma coincidência incrível, no dia seguinte, aqueles deputados que eram a favor da PEC do voto auditável foram trocados por essas lideranças, por esses líderes partidários, por deputados que eram contra o voto auditável naquela comissão. E aí tudo mudou. A partir dali, no meu modo de entender e de outros 5 senadores que assinaram o pedido de impeachment, foram 4 motivos, ou foram 5 motivos, esse é um dos motivos. Houve uma interferência direta de um poder sobre o outro, uma militância do ativismo judicial, claro. Então, o Senado optou por engavetar mais esse pedido de impeachment, são 30, não sei até quando nós vamos continuar omissos em relação ao que está acontecendo, a não analisar eventuais abusos vindos de um poder que hoje prepondera na nação sobre os demais poderes. Equilíbrio não existe. Harmonia pode até existir naquele silêncio ensurdecedor, covarde. Mas independência não existe, não. Existe uma subserviência dessa casa ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, e isso está prejudicando a democracia do Brasil, se é, desembargador Coelho, que a gente tem ainda democracia. Em meu modo de entender, nós temos uma pseudo-democracia já caindo para um campo aí muito perigoso de ditadura. O nosso presidente da República recebendo ditadores, fazendo o Foro de São Paulo aqui na capital federal. Então a gente está vendo coisas inimagináveis. Mas antes eu preciso passar um vídeo. Presidente, só querendo interromper, mas no mesmo assunto, quero colocar para o Brasil, né, que nós, que somos oposição na Câmara, hoje pela manhã, logo cedo, estávamos reunidos e já estamos entrando com um pedido exatamente de impeachment. Já temos hoje a assinatura de 42 deputados, né? O nosso líder da oposição, Carlos Jordi, Bia Kiss, Coronel Telhada, Domingos Sábio, Daniela, Sargento Gonçalves, Júnior Amaral, Júlia Zanata, Rodrigo Nogueira, enfim, todos os deputados já estão exatamente colocando, porque exercer atividade político-partidária, como está previsto no artigo 39, 3 da Lei 10.079 de 50. Então, nós estamos em cima disso, fazendo um pedido de impeachment exatamente do ministro do STF, Barroso. Ok, muito obrigado, deputado Coronel Meira, senador Flávio Bolsonaro. Obviamente, corroborando com tudo que foi dito aqui, eu quero só solicitar ao deputado Meira, que eu falei mais cedo também com alguns deputados, e é importante que essa iniciativa fosse compartilhada também com os senadores, que eu tenho certeza que muitos aqui, como eu, farão questão de assinar esse pedido de impeachment. Ele passou de todos os limites e tem que mostrar essa grande insatisfação. Eu ouvi uma desculpa que ele inventou hoje para justificar essa fala de militância política dele. Não é papel de ministro do Supremo ir para evento político partidário, muito menos emitir opinião, e como concordo com Vossa Excelência, senador Girão, uma confissão de culpa, né? O que é que eles fizeram para vencer o bolsonarismo? Será que começou com essa vinda do ministro Barroso até a Câmara dos Deputados para constranger
parlamentares a votarem contra a PEC da urna eletrônica com o voto impresso? Óbvio que sim. Né? Então, desde quando estão premeditando isso tudo? E por isso, por causa da falta de transparência, coisa que nós sempre batalhamos, nós queremos mais transparência, queremos mais camadas de proteção no processo eleitoral, é que hoje Bolsonaro está inelegível. Que nós temos de milhares de pessoas perseguidas políticas, com as famílias sendo tratadas pior do que bandido. Eu falava com a defensora pública agora há pouco, eu estagiei na Defensoria Pública 1 ano no Rio de Janeiro, atendi em Bangu 2. Nunca vi um tratamento parecido ser dado àqueles criminosos de alta periculosidade que lá estavam. É uma covardia, uma sacanagem, uma ilegalidade total, um completo abuso de autoridade, completo. Então, queria solicitar aqui ao deputado Meira que faça essa interlocução. Já falei com alguns, mas falo com Vossa Excelência também, os demais deputados aqui presentes, porque é o que nos cabe e vamos sim trabalhar, porque a culpa está recaindo sobre o Senado. Aí parece que os senadores de oposição não estão fazendo nada. Só que na Casa Legislativa tem que se ter o quê? Votos. Aqui tem de tudo, no Senado e na Câmara, menos quem não teve voto. Todo mundo teve voto. Então é importante para manifestarmos em grande quantidade o apoiamento de parlamentares da Câmara e do Senado a essa iniciativa, e o presidente da Casa, esse sim que tem a prerrogativa de pautar esse tipo de medida, ele tem a obrigação, no meu ponto de vista, Girão, porque se a democracia está tão relativizada hoje, a parcela de culpa é sim de quem não está cumprindo a sua obrigação de pautar esse tipo de iniciativa, como o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso.